Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Vídeo de hoje foi uma ideia que eu tive aí ontem à noite, estava à toa lá, e resolvi dar uma analisada nas taxas do Vigir 11. Eu postei aquele vídeo falando do fundo e muita gente comentou que a taxa é ruim, que a taxa é muito abusiva. E eu lembro até que eu comentei no vídeo, né, que eu achei a taxa um pouquinho alta. E eu resolvi fazer um estudo para a gente ver se é alta mesmo, se não é, como é que ela é, quantos por cento do resultado do cotista foi embora com taxas. Então eu fiz uma apresentaçãozinha rápida para a gente e, e a gente pode ir conversando aí sobre essa questão de taxas em fundos imobiliários. Eu vou começar a fazer esse quadro agora, de ficar analisando as taxas dos fundos, e aí a gente vê quantos por cento do dinheiro que era para vir para o nosso bolso está indo embora aí em forma de taxa de gestão, taxa de performance. Lembrando, para a gente bater um papo sobre isso, as fontes das informações são todas do relatório e dos informes, né? A gente pode ver que do informe, se você pegar aqui informações do passivo na linha 14, ó, a gente acha a taxa de performance a pagar, linha 13, taxa de administração. E na 21 ali a gente consegue ver outros valores a pagar, 63 milhões, que tudo indica que é a alavancagem do fundo. E aí aparece uma outra taxinha e tudo, outro gasto que eu não incluí. Eu foquei mais na taxa de administração e taxa de gestão. Pra gente falar um pouco de taxa agora, eu tirei esse extrato aí do relatório dele e peguei taxa de gestão 0,8 sobre o patrimônio líquido do fundo e taxa de administração 0,2 sobre o patrimônio líquido do fundo. E essas duas taxas são taxas normais. Todo fundo imobiliário vai ter essa taxa de gestão e a taxa de administração. Isso não tem como fugir. Então não tem nem como reclamar dessas taxas. Elas são no valor aí de 1% do PL, que é um valor assim, ok. Não é nada absurdo. Eu acho que essa taxa começa a ficar cara quando passa aí de 1,2% ao ano do patrimônio do fundo. Agora 1%, igual tá aí, tá ok, tá em linha aí com tudo que a gente vê. Qual que é o grande problema desse fundo? É a taxa de performance, que é o seguinte, 20% do que exceder o CDI, provisionado diariamente, paga semestralmente. Eu fiz umas análises, peguei as receitas e as despesas do fundo, no geral, no ano, e aí a gente teve o fundo com uma receita aí de 42 milhões, quase 43 milhões de reais, e uma despesa de 9,3 milhões de reais. A gente vê aí por cota aqui no lado, R$ 9,52 de receita e 2,07 de despesa. O cotista caiu aí 7,4. Se você pegar e tirar 52 de 0,7, não vai dar os 40. Por quê? Porque tem umas outras despesazinhas que eu não quis incluir porque não é o foco do vídeo a gente falar de todas as despesas. O grosso mais é a questão das taxas. E como que acontece? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na DRE dele, ele não especifica o que é despesa, o que é o quê. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar todo o ano inteiro do fundo, todos os informes, e pegar a taxa de administração e taxa de performance e somando. Então, assim, se não bater por 1 ou 2 centavos e tal, é irrelevante. Porque tem umas outras despesas que aparecem de vez em quando e eu não considerei. Tanto que se vier, depois a gente vai mais pra frente, na parte das despesas, a gente vê lá que eu somei, ficou bem em linha com o valor que foi informado aqui na DRE no ano de 2021. A gente vê ali 9,3 milhões e mais à frente, quando não tiver vai ter uma descrição entre as taxas, vai ver que ficou bem próximo o valor. Eu fiz aqui um gráfico agora em forma de porcentagem, considerando todo o resultado do fundo, esses 42 milhões aí, como é que ficou essa distribuição desse dinheiro? 78% foi para o cotista, 10% foi o resultado para a gestão, que eu chamei de justo, que é a taxa de administração e a taxa de gestão, que esses não tem como fugir, galera, não tem como chegar e os caras não vão trabalhar de graça, e o valor que eles estão cobrando na taxa de gestão tá ok, conforme eu já falei. E aí, eu até deixei em vermelho, que é a taxa de performance, que para mim esse é o grande vilão aí do fundo, que está levando um dinheiro considerável do cotista. A gente vê aí, ó, que a taxa de gestão, resultado para a gestão,
E desses 10%, a gente sabe que divide entre administrador e a gestão do fundo. Aqui, ó, eu vou ficar indo e voltando para vocês verem. Aí a gente vê aqui, ó, gestão 0,8, administrador 0,2. Então, a gente vê que ainda tem uma distribuição. E a gestão, na resultado da taxa de performance, ela levou 11%, ela levou mais do que ela recebeu de taxa de administração. Então a gente já começa a ver aí que a reclamação do pessoal faz sentido. Vamos seguir. Só um ponto, um parênteses para a gente conversar, que esse fundo hoje está operando alavancado. Ele opera aí 13,89% alavancado. E o que acontece? Quando o fundo alavanca, ele gera mais resultado. Gerando mais resultado, ele passa o benchmark dele facilmente. E aí vem a taxa. Então, qual é o sentido de se alavancar um fundo imobiliário? E aí? Qual é o sentido disso? Porque, no caso, eles estão alavancando o fundo, o cotista está ganhando mais? Tá. Inevitavelmente tá. Mas a gestão também está ganhando mais. Então, assim, essa alavancagem está fazendo sentido para a estratégia da gestão em rodar o fundo ou simplesmente para gerar mais resultado, para ter mais taxa? A gente vê algo similar acontecendo nos fundos de papel na pegada dos high yield, que tem taxa de performance e distribuição contábil. Então, o fundo distribui de forma a puro lucro de forma contábil, gera mais resultado que no resultado caixa. Com isso, ele passa mais o benchmark, gera mais resultado e facilmente atinge aí o que precisa para cobrar a taxa dele. Então, fica essa reflexão. Qual é o sentido de se alavancar o fundo e continuar cobrando taxa de performance? Porque você está fazendo uma manobra no fundo para gerar uma maior alocação, gerando um maior resultado e assim gerando uma taxa maior para você. E lembrando, taxa de performance, porque a taxa de administração e gestão em relação ao patrimônio líquido, isso não muda. Mas o que eu quero que você se reflita sobre isso. Qual é a necessidade de se alavancar um fundo imobiliário e não fazer nada com a taxa de performance? Deveria ter algum mecanismo. O fundo agora está operando alavancado, essa parcela de 13,89% que está alavancada aqui, a gente não vai recolher taxa de performance sobre isso. Até porque eles gostam de falar, existem as estratégias da alavancagem, né? A primeira, eu já comentei sobre ela, que é alavancar por alavancar, e rodar o fundo assim. E a segunda é alavancar já pensando numa emissão futura. Então você alavanca o fundo antes, que aí quando o dia da emissão cair, você pega e tem uma alocação praticamente instantânea. Só que essa alocação instantânea, ela beneficia o cotista? Sim. Inevitavelmente que sim. Porém, ela também beneficia a gestão, porque a gestão ela se livra do problema de alocação demorada. Ela consegue alocar os recursos muito rápido. Então, assim, é algo que a gestão faz em benefício próprio e eu não vejo por que se cobrar taxa sobre essa parcela. Essa parcela deveria ser isenta. Sabe? Toda a parcela, todos os CRIs que foram comprados com o dia da alavancagem não devem ser de taxa de performance. Eu acho que ficaria bem interessante isso. Mas esse vídeo é só uma reflexão aí para vocês. E agora eu fiz aqui um outro gráfico, uma tabela de forma mais intuitiva para a gente finalizar o assunto, que é o seguinte: peguei os valores e coloquei, a gente vê receita total gerada pelo fundo, esse 42 milhões 908 mil e tudo mais, que dá 100%. Esse é o valor de 100%. Por cota dá R$ 9,52 no ano inteiro e por mês deu aí uma média de 79 centavos. A gente sabe que o fundo ele vem aumentando os pagamentos por causa que a Selic foi subindo. Isso é um fundo bem indexado ao CDI. Porém, eu trabalhei de forma um cálculo anual para ficar mais fácil. E daqui a 6 meses a gente tem que refazer esse cálculo porque a gente já tem uma Selic no patamar bem alto. Então, o que a gente vê aqui? 42 milhões que dá esse resultado por cota aí. Despesas, 9,3 milhões, que é equivalente a 22% do resultado gerado, que dá um valor aí de R$ 2,07 no ano, um valor de 17 centavos por mês. O que sobrou para o cotista? 33 milhões, os 78% do resultado, R$ 7,40 por cota, que dá uma distribuição aí de 0,62 cents. E se você pegar e colocar como forma de dividendo, e utilizando o valor patrimonial, que é o último que a gente tem agora, de R$ 97,90, se eu não estiver enganado, dá um yield aí de 0,63% ao mês, 7,59% ao ano. Beleza.
Taxa de administração, 1% do PL ao ano, a gente vê aí 4 milhões e 400 mil, dá 10% da receita total gerada pelo fundo, 98 centavos por cota, 8 centavos por mês. Taxa de performance, 4,6 milhões, 11% do resultado gerado do fundo, R$ 1,03, 9 centavinhos por mês. Total de taxas aí, 9 milhões e 65 mil. Lembra lá em cima que eu falei lá no início que os valores não iriam bater perfeito? Que a gente vê 9 milhões e 65 mil e a gente vê aqui, ó, despesa, saída de caixa, 9,3. Então a gente vê que tem uma diferença porque ele tem umas outras despesas que eu não quis considerar. Eu foquei mesmo na taxa de administração, na taxa de performance. No final das contas, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que no mensal do fundo, a gestão e o administrador levaram aí 17 centavos por cota todo mês. É um dinheirinho aí considerável. E aí eu fiz 2 cenários aqui embaixo pra gente finalizar, que é a distribuição por cotista sem taxa de performance. Eu acabei com a taxa de performance. Eu até falei no outro vídeo que eu fiz sobre o fundo, que eu falei, não tinha por que um fundo CDI ter taxa de performance. E sem a taxa de performance, o cotista teria recebido 38 milhões de reais, que dá 8,54 por cota, 71 centavinhos por mês aí de média. Aí o yield já sai de 0,63 para 0,72 e o anual vai para 8,7 contra os 7,59. Ele aumenta aí mais de 1%. Resultado assim considerável. E considerei um último cenário onde teríamos uma taxa de performance reduzida, cortei a taxa pela metade e a gente vê que o resultado aí vai para R$ 8,00 no ano, 67 centavinhos por mês, um dividend yield aí de 0,68, 8,2% ao ano. Já melhorou um pouquinho. Então assim, fica aí o vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço dessa questão de taxas. Eu vou fazer mais vídeos, vamos fazer comparações, como vamos fazer esses estudos. Eu vou conseguir fazer comparação entre fundos. Então a gente vai descobrir qual que é o fundo mais caro, qual que é o fundo mais barato. E a gente conversa sobre isso. Qual fundo está levando mais dinheiro do cotista, em relação à porcentagem das receitas geradas. A ideia do vídeo foi essa. Começar essa série de vídeos sobre taxas de fundo. Eu vejo que são uma coisa que todo mundo reclama. Ninguém gosta de pagar taxa, né? E eu vou fazendo aí. Começar fazendo uns estudos desses, pegar alguns fundos. E aí a gente bate um papo sobre esse assunto. E vamos ver, fazer um ranking das maiores taxas e tudo, quem tá levando mais. Fechou, galera? Então, fica o vídeo aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam, se vocês imaginaram como é que era o valor. E se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever. Fechou? Valeu, até a próxima. Fui!